Olá, nós estamos começando um canal no YouTube a respeito de obras que são indicadas para os vestibulares. Então, aquele estudante que deseja um apoio a respeito das obras que eles vão ter que ler, é importante que leiam as obras. Eu gostaria, então, de fazer uma pequena contribuição. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de O Espelho, um conto de Machado de Assis. Machado de Assis, além de ter escrito romances, poemas, peças teatrais, crítica literária, foi um excelente contista. Sem erro, é o maior contista brasileiro. O livro Papéis Avulsos, publicado em 1882, reúne 12 narrativas, sendo que O Espelho é a 10ª narrativa desse livro. Na advertência da obra, Machado de Assis, tentando justificar o título Avulsos, para que o leitor não fique com a impressão que são contos dispersos, que não tem nada a ver um com o outro, embora haja diferenças estruturais entre esses contos, ele afirma, o Machado, que esses 12 contos são como filhos de um mesmo pai que se reúnem numa mesa para uma refeição. Eu costumo dizer que o Machado de Assis não dá ponto sem nó. Então, quando ele escolhe 12 contos e usa essa metáfora paterna da mesa com 12 pessoas e o pai, a gente forçosamente há de se lembrar de Jesus Cristo na ceia com seus 12 apóstolos. Interessante que ao longo do livro Papéis Avulsos há muitas referências bíblicas. O intertexto bíblico é fundamental para a compreensão da obra machadiana. Interessante que o último conto dessa coletânea, Verba Testamentária, tem um personagem chamado Nicolau e ele pode ser comparado com o Judas. Para essa narrativa de O Espelho, eu prefiro comparar o personagem Jacobina com Santo Tomé. O Santo Tomé é aquele apóstolo que só acredita se ele visse, ver para crer. Bom, o conto se chama O Espelho. Em latim, a palavra espelho, a origem da palavra latina, espelho, speculum, que é, ao mesmo tempo, uma especulação. E, na verdade, esse conto do Machado de Assis é uma especulação, é uma reflexão. E notar que a palavra reflexão e reflexo tem a mesma origem. Então, esse conto de Machado de Assis é um desses contos teóricos. O Machado de Assis escreve alguns contos em forma de apólogo, em forma de paródia. Esse é mais uma teoria. Tanto que o subtítulo da narrativa é um esboço de uma teoria sobre a alma humana. Sim, O Espelho é um conto sobre a alma. Você vai dizer, então é um conto muito difícil, é um conto muito complexo, porque é um conto psicanalítico, né? Na verdade, para compreender o Machado de Assis, a gente tem que passar pela psicologia, pela filosofia, pela história, pela sociologia e com um tempero de humor muito acentuado, porque a sátira e a ironia são armas fundamentais para a compreensão desse grande autor que é o Machado de Assis. Bom, vamos fazer um resumo, do que é esse conto O Espelho. 5 pessoas estão reunidas em uma casa em Santa Teresa e 4 dessas pessoas estão discutindo altos problemas sobre a alma humana. E o nosso personagem principal, que se chama Jacobina, ele está quieto. Então, os seus companheiros insistem para que ele diga alguma coisa
a respeito da alma humana. Depois da insistência, o Jacobina diz: bom, eu vou falar, vocês têm que me ouvir, porque eu tenho uma teoria de que nós não temos uma só alma. Nós temos duas almas, a alma interior e a alma exterior. E o Jacobina, então, para justificar essa teoria das duas almas, ele vai contar um fato do seu passado, porque no tempo presente, o Jacobina é um homem de 50 anos de idade, bem situado na vida, um capitalista muito folgado, e ele vai evocar, então, o seu tempo de juventude, quando ele tinha 25 anos. Ele não tinha pai, só tinha mãe e primos, era pobre, e ele acabou sendo convocado para ser alferes. Foi nomeado alferes, que é uma patente da Guarda Nacional, uma milícia que era controlada pela oligarquia escravocrata da época, né? A Guarda Nacional foi criada em 1830. Então ele foi nomeado alferes, que seria hoje tipo um tenente. Ora, como ele era pobre, não tinha dinheiro para comprar uma farda de alferes. Então seus amigos fizeram ali uma vaquinha e lhe deram de presente uma farda vistosa, imponente, de alferes. E ele passou a ser o orgulho da sua família, principalmente quando ele estava fardado. Ora, sucedeu que uma tia do Jacobina, que morava distante, num sítio muito solitário, ela vivia apenas com o cunhado dela, era uma viúva de um capitão, e ela tinha muita admiração pelos militares, tanto que ela era casada com o capitão. E ela queria que o seu sobrinho, Jacobina, a visitasse. Jacobina então vai para o sítio e lá ele é muito paparicado pela tia, até mesmo os escravos que vivem naquele sítio ficam admirados de ter ali um alferes, principalmente quando ele passava para lá e para cá com aquela farda de alferes, a tia, né, tinha muito orgulho dele também. Ora, aconteceu que uma filha dessa tia adoeceu. Ela morava num lugar mais longe e ela e o cunhado tiveram que viajar. E o Jacobina então fica sozinho naquele sítio solitário. Até os escravos fogem. Ele não é capaz de segurar os escravos naquela localidade. Então ele fica sozinho. E no quarto em que ele vivia havia um espelho. Um espelho muito bonito, um espelho antigo. Segundo a tia, aquele espelho veio de Portugal, juntamente com a família real, em 1808. Então é um espelho que está diretamente ligado à história do Brasil, ao início, né, da presença da família real aqui no Brasil, a partir de 1808. O Jacobina, tão solitário que ele estava, não tinha ninguém mais para admirá-lo, e ele fica tão triste que ele sente que a alma exterior dele se perde. Tanto que quando ele vai olhar no espelho, ele não se vê mais. A imagem que ele vê no espelho é uma figura embaciada. Por aí nós temos a proximidade do conto do Machado de Assis com uma narrativa de mistério, uma narrativa de terror. Tanto que, desculpa, à noite, o Jacobina começa a ter medo, o relógio começa a bater, tic-tac, 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 mas ele traduz o soar do relógio com um verso de um poeta norte-americano chamado Longfellow, que dizia assim: ever, forever, forever, never, never, forever. Ou seja, nunca, nunca,
nunca, para sempre, nunca. E outra coisa que eu acho interessante é que nos intertextos, além dos intertextos bíblicos, né, os intertextos literários, há um momento que o Jacobina cita em francês uma frase do Perrault, Charles Perrault. Charles Perrault é um famoso escritor francês do século XVIII que escreveu, entre outros contos de fadas, escreveu a história do Barba Azul. Barba Azul, aquele personagem maldito que assassinava as próprias mulheres. Então, um verso, uma frase do Perrault também é citada pelo Jacobina sobre a irmã Ana. Irmã Ana, quando que eles virão, irmã Ana? Quando que eles virão? Essa frase do conto Barba Azul é uma das esposas do Barba Azul, que tinha medo de ser assassinada pelo esposo. Então ela pergunta para a irmã dela se não vai aparecer gente para salvá-lo. Isso cria assim, essa atmosfera de medo, porque o Jacobina olha no espelho e não se vê, ele tenta escrever alguma coisa, refugiar-se na literatura para preencher aquela lacuna, aquele medo, mas também não tem inspiração, até que ele tem uma ideia. Ele vai lá na mala, tira a sua farda, veste a farda, e ao olhar no espelho, aí sim, a sua imagem aparece ali. Ele tem de volta a sua alma exterior. Porque no início do seu relato, o Jacobina diz o seguinte: o que é essa alma exterior? Essa alma exterior pode ser um botão, pode ser um objeto, um sapato. Às vezes, quando eu vejo um jogador de futebol com uma chuteira vermelha ou com um cabelo meio diferenciado, ele está ali na sua alma exterior. Ele acha que aquilo ali é que lhe complementa a individualidade, né? Então, o Jacobina, a alma exterior dele era a farda. Ele precisava estar fardado, porque ele precisava que a sociedade, né, o visse como uma pessoa bem acabada e tal. Então, ele fica fardado. O resto de tempo que ele fica ali no sítio da tia, ele está usando essa farda, né? Então ele termina de contar essa narrativa, deixando os seus companheiros perplexos, mas ele não espera para ouvir a opinião de ninguém. Ele desce as escadas e vai embora. Então o conto termina assim, deixando para o leitor essa reflexão. Gente, mas o que vem a ser então esse conto, né? É uma das preocupações, né, que a gente tem lendo Machado de Assis, é interrogar, gente, por que o Machado de Assis coloca tais nomes em seus personagens? Tem muito escritor que não liga muito para a importância de nomes dos personagens, mas a minha experiência me ensinou que os grandes autores pesquisam muito para escolher o nome. Guimarães Rosa, José de Alencar, né? E, sobretudo, Machado de Assis. O personagem se chama Jacobina. Não é um nome comum, né? O Jacobina lembra Jacó, que na Bíblia é uma pessoa astuciosa, é uma pessoa que sabe enganar. Mas Jacobina também lembra os jacobinos da Revolução Francesa, que são aqueles revolucionários radicais, são os radicais da democracia, né? São intransigentes. O jacobino também está ligado, segundo o dicionário, a um terreno cheio de cascalho e que não é próprio para o cultivo. Bom, vocês podem imaginar, então, o que o Machado de Assis faz, né, com essas ideias todas aí. O jacobino, ele precisa da sua alma exterior. Ele precisa da confirmação, né, que a sociedade valoriza mais a aparência do que a essência. Ora, no início do conto, a gente tem a informação da situação capitalista do Jacobina. O Jacobina
é um cara capitalista. E a essência do capitalismo, né, é vender, né, a sua individualidade para o diabo do lucro, para o diabo do capital. Então, o Jacobina é aquele que trocou a essência pela aparência. E é interessante que na sua intransigência, no seu radicalismo, ele nem espera ninguém para o debate. Ele falou, está falado e vai embora e não aceita mais nenhuma argumentação. Há um momento na narrativa que o Jacobina tenta explicar o que é a alma exterior. Ele diz que a alma exterior pode ser várias coisas. Ele até cita uma mulher que ele conheceu que tinha várias coisas que era a sua alma exterior: vestido, posição social, o tipo de tílburi, de coxa que ela viajava pela cidade. Né? Isso me lembra muito uma outra personagem do livro Papéis Avulsos, Dona Benedita, que cada hora precisa de algo diferente, né? Para também compor a sua alma exterior. Tanto que ele usa a metáfora bíblica da legião. O seu nome é Legião. É uma passagem lá na Bíblia em que Jesus pergunta para uma pessoa possuída pelo demônio: como é que você chama? O meu nome é Legião, porque nós somos muitos, né? Então, para resumir, o personagem Jacobina, ao vestir a farda, ele prova que a alma exterior dele existe e o alferes supera o homem. Eu acho curioso também, ao olhar no dicionário, e a gente encontra ali o que é alferes, que é uma patente da Guarda Nacional, e logo perto ali da palavra alferes, a gente encontra o termo alferesia. Alferesia é um tipo de epilepsia infantil. É um distúrbio mental. Essa informação ajuda alguma coisa? Bom, quem estuda o Machado de Assis sabe que ele sofreu muito com a sua epilepsia. Ele chegava até a desmaiar em plena rua. Ora, será que o Machado de Assis, tão sagaz, tão astuto, de certa forma ele também, um Jacó, né, ia deixar passar essa referência alferes, alferesia? Porque o personagem Jacobina, ao não se ver no espelho, ele estava nas imediações de uma pequena loucura, de um pequeno delírio, né? E quem já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas sabe, né, da importância do delírio, da loucura nas obras do Machado de Assis. Bom, para encerrar, O Espelho é uma narrativa de Papéis Avulsos, um livro de 1882, que já ocupa a chamada fase madura de Machado de Assis, a fase realista. As melhores coisas que Machado de Assis escreveu datam de 1881 para frente, ou seja, Memórias Póstumas Brás Cubas, que é o primeiro romance realista, e depois Papéis Avulsos, que é a sua primeira coletânea de contos realistas. Confira, leia o texto. Muito obrigado.